saíam de um ponto de partida e os dois tinham o mesmo destino. Eles ficavam por 7 dias naquele processo de sobrevivência, e quem chegasse primeiro ganharia. E o apresentador do programa, ele disse assim: isso parece loucura, o ser humano ficar se desafiando, correndo o risco de morrer e tudo mais. Aí ele falou uma frase que aquilo me pegou no espírito de um jeito que me incomodou, e eu fui obrigado a ir para o quarto. Ele disse: eu não consigo acreditar que uma pessoa passa por essa terra sem procurar viver a sua melhor versão. Aí eu, uau! Na hora eu já fui para cima, já fui atrás de homens de Deus. Pedro, por exemplo, de andar sobre as águas até negar a Cristo, depois pregar e 5.000 almas serem salvas. Paulo, sendo um pregador exímio da palavra, chega ao ponto de negar tudo, onde ele logo no começo ele diz que ele é o pior dos apóstolos. Aí ele cresce mais um pouquinho em Cristo, daí ele fala que ele é o pior dos que creem. Aí ele cresce mais um pouquinho em Cristo e ele diz que ele é o pior dos pecadores. Cara, que palavra linda que vai ser isso. E não passou muito tempo, o pastor André ligou, falou comigo e disse: dia 28 você vai levar a palavra no culto da noite. Eu falei: já tenho o tema, fechou. E comecei atrás disso. Mas, amados, é importante que não só aqui, mas em casa, e eu sei que em casa é mais difícil disso acontecer, de ter uma atenção completa, de sujeitar a alma a ouvir, buscar no Espírito o entendimento da palavra. Mas na semana passada, o pastor André ele largou, batendo no púlpito, dizendo: estamos num tempo de voltar à palavra do Senhor, voltar à essência, voltar ao princípio. E aquilo me pegou de novo. Falei: Jesus, tá bom, já entendi. Quero falar com vocês então sobre a melhor versão, só que relacionado, ligado à adoração. Porque Deus, queridos, Ele não precisa ser promovido, Ele precisa ser reconhecido. Ele não precisa do nosso amor para se sentir amado, porque Ele é amor. Ele não procura adoração, Ele procura adoradores. E não qualquer adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Uau! Gente, é uma escada para baixo, é uma escada onde nós somos desafiados a diminuir e não crescer conforme o mundo estabelece. Apocalipse e Isaías, por exemplo, ele fala, livros que falam de toda uma estrutura de adoração. O céu está repleto de adoração, o céu é adoração, está cheio da glória. Mas é impressionante nós pensarmos que Deus, em toda a sua soberania, glória, onipotência, Ele fez você e eu, para caminharmos em sua presença, assim como Ele falou para Abraão, em Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. De Gênesis na criação, Gênesis 1:26, o Senhor fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois o texto diz: e assim Deus criou o homem, a sua imagem Deus o criou. A semelhança, querido, estamos nós em um vaso de barro que não carrega nada de nós mesmos, mas no caminhar na presença do Senhor, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. E isso sim se dá numa vida que se baseia numa palavra cristocêntrica, que traz salvação, arrependimento, sim, sinais, maravilhas, mas o reino em primeiro lugar, que leva a nós em um lugar onde nós por nós mesmos não somos merecedores, mas pela graça de Deus, a misericórdia, a fé em Cristo Jesus, nos faz adoradores, vasos que carregam a glória de um Deus soberano e poderoso. Meu Deus, você tem noção do que você vem fazer aqui? Você tem noção de quem você é? Sabe qual é o risco? É de muitas vezes nós sabermos tudo isso, mas apesar de tudo, acabarmos esquecendo.
Em Êxodo, onde o Senhor vai e chama Abraão da sarça ardente, onde Abraão estava com os animais, para ele era um lugar comum, até que ele vê a sarça ardente, e quando ele se aproxima, o Senhor diz para ele: ei, fica aí, e tire as sandálias, porque o lugar onde tu estás é santo. Nós, queridos, corremos o risco de tornar aquilo que é sobrenatural, natural, vão, corriqueiro. Mas nós precisamos voltar à essência de palavra e objetivo de criação, a adoração. Precisamos voltar. Então não vem de você, não é para você, mas é tudo dele, por ele e para ele. Ele nos fez e preparou tudo para sermos adoradores. Quando nós negamos isso, por N situações, nós estamos dizendo que ele não é capaz de transformar a nossa vida naquilo que ele um dia estabeleceu e escreveu para nós. Nós negamos a deidade, o poder de Deus, quando nós subestimamos, talvez inconscientemente, aquilo que ele escreveu para nós, dizendo: tu é bom, Deus, mas isso não é para mim. Nós subestimamos, nós rejeitamos o poder, o amor, a graça de Deus, quando nós não buscamos viver aquilo que de fato Deus tem para nós. Romanos 12, versículo 2, ele diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Preste atenção nisso daqui. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o que é renovar? Tornar novo. Não é nem restaurar. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é que ele foi reformado, ele é nova criatura. Então, permitir que Deus renove a nossa mente é tornar a nossa mente nova, é resetar esse HD, voltar ao zero, a voltar à plenitude, para que nós carreguemos a mente de Cristo e possamos ali desfrutar a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai, porque foi exatamente isso, nada mais e nada menos, que Cristo fez. Viveu, experimentou, desfrutou, proclamou e deixou para nós o exemplo de uma vida de adorador e que desfrutou da boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Precisamos voltar a essa essência de adoradores que adoram em espírito e em verdade, por uma mente renovada, transformada, nova, na sua plenitude, a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Calma, querido, pode parecer que está pesado, mas eu quero levar você a um novo patamar de adoração. E eu quero falar diante da igreja, que nessa semana, dentro dessa sala, onde eu tenho buscado o Senhor durante os meus dias de plantão, o Senhor me falou nessa semana que o Senhor tem liberado um novo tempo de adoração sobre a Nação Forte, com temor e tremor diante daquele que me chamou e do qual eu me acho miserável e o pior de todos por estar na frente de ser o pastor de adoração dessa igreja. Com temor e tremor eu digo, foi liberado um novo tempo de adoração sobre a igreja. Nós viveremos coisas grandiosas, mas é necessário que nós entendamos ao que o Senhor nos chamou, e não desprezar por aquilo que nós somos, mas buscarmos com toda força, intensidade, sede, fome, desespero por quem Ele é, o centro. Porque vocês não estão aqui por mim, eu sei, na verdade vocês foram muito bem avisados, sabendo que era eu, podiam ter ficado em casa, mas decidiram vir. Que o Senhor fale com vocês, porque Ele fala, mas que o teu coração possa ouvir, e que Ele te pegue, que tu ouça Ele dizer, tu és filho amado, vem para o meu colo,
Sabe a citação do Mateus, quando ele disse que lembrou do início da sua vida de fé e falou que às vezes a gente fica chato, sabe, a gente fica meio fariseu, fica meio bocó, a gente se enche de conhecimento, se enche de regras, se enche de uma liturgia que para Deus não vale nada. Se liberte disso nessa noite em nome de Jesus. Então eu quero falar com vocês mais um pouquinho agora, tentando diferenciar primeiro o louvor, para nós chegarmos na adoração. Amém? Vamos ao dicionário. Louvor: elogiar, aplaudir, glorificar, exaltar com palavras ou música. Então quando cantamos, oramos ou falamos sobre o Senhor com outras pessoas, estamos louvando. Enquanto a adoração ela pode ser contemplativa, o louvor ele deve ser expressado, extrovertido. Essa é a natureza do louvor, expressão. Ele é caracterizado pela celebração e alegria que são expressas através de canções, aclamações, falar em público, tocar instrumentos, músicas, dança e outras formas visíveis. Quero ler com vocês Salmo 150, versículos 1 ao 6. Amém? O Binho, sabem quando Deus prepara, você vem com um receio assim, ai Senhor, que palavra, mas sabe quando Ele já preparou tudo? Gente, esse culto ele foi feito para isso desde a fundação do mundo, sim, mas desde a abertura, queridos, o Senhor tem falado, tem nos levado à adoração, porque não depende de nós, Ele tem falado isso desde o começo. O texto diz o seguinte: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A minha adoração, ela enche o céu, assim como o meu louvor enche o céu, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez. Mas a adoração, ela tem uma diferença, nós vamos começar a entender daqui para frente. Uma passagem rápida sobre 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Queridos, então aqui a gente começa a ver uma diferenciação de que não é simplesmente aquilo que sai dos nossos lábios, mas é aquilo que flui do mais íntimo do nosso ser. Nós podemos sim louvar com palavras, sem estar na presença de Deus, mas o adorador ele se caracteriza por carregar o bom perfume de Cristo. E por falar em adoração, não tem como nós falarmos de um texto que eu acho fantástico. Quem se arrisca a chutar o texto? João 4? Não. Lucas capítulo 7, versículo 30
46 ao 50. É um texto um pouquinho extenso, mas eu preciso ler com vocês. João 4, ele fala sobre essa questão, sobre esse cerne de um adorador, ser um adorador em espírito e em verdade. Mas isso pode distanciar muito, às vezes, a nossa realidade. Possamos, como o Binho falou na abertura, a gente pode estar passando por muita dificuldade, pode estar passando por luta, e às vezes essa adoração em espírito e em verdade a gente coloca num patamar muito distante do que aquilo que a gente pode estar vivendo, ou possa pensar em conseguir viver. Amém? Versículo 36 diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, olha o que o texto fala dela, separa em vírgulas para deixar bem caracterizado, bem dito, bem visível. De novo, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Uma pausa. Essa diferença entre nós louvarmos ao Senhor com os nossos lábios. O fariseu, ele reconheceu o profeta. Ele reconheceu Jesus profeta. Ele declarou com os seus lábios: diga, mestre. Ele louvou o Senhor, ele reconheceu os atributos de Deus, ele falou sobre Cristo, sobre quem de fato ele era. Mas quem adorou? O fariseu, chefe da lei, entendido da lei, que dominava os costumes, cheio de todo o conhecimento? Ou a pecadora? Quem adorou o Senhor, irmão? Quem adorou o Senhor, irmão? Pecadora. Eu e você. Percebe que não existe... que o problema de Cristo não é com o pecador em si, mas com o religioso. Percebe que nós carregarmos uma vida cheia de religiosidade, cheia de padrões, não é o que de fato o Senhor espera. Percebe que nós declararmos com a palavra, não necessariamente nós estamos adorando ao Senhor. Percebe que muitas vezes os nossos lábios falam e o nosso coração está muito distante do Senhor. Percebe que existe um lugar muito precioso feito para nós, pecadores, aos pés do Mestre. E ela, em toda a sua simplicidade, ela com toda a sua humildade, ela não quis saber de mais nada a não ser adorar ao Senhor. Ela rasgou o seu coração, ela abriu mão de toda vergonha, de toda vaidade, ela abriu mão de tudo. Ela entrou numa casa, ela entrou numa festa sem ser convidada, irmãos. Ela não foi convidada para estar naquele lugar. Os costumes, segundo o texto, dizem que ela era uma prostituta. Você sabe, querido, por que Deus nos deu toda essa estrutura de som, de iluminação? Sabe por que tudo fica em meia luz e o som tem o volume que tem? Você sabe por quê?
Você sabe por que a banda, o pessoal da mesa, da transmissão, da mídia, da dança, sabe por que esse povo chega mais cedo, 1 hora mais cedo aproximadamente? Sabe por quê? Para preparar esse ambiente para que você possa ser livre de qualquer visão, de qualquer pessoa à sua volta, de qualquer olhar julgador, de qualquer opinião. Essa música, ela tem esse volume não porque a gente gosta de um barulho, mas para que você se sinta confortável de chorar na presença do Senhor, sem se incomodar, sem se preocupar em alguém ouvir o que você está falando. Não é de graça, não é à toa. Tudo tem um propósito. Existe a luz em meia fase, vamos dizer assim, um lugar um pouco mais na penumbra, para que você se sinta mais confortável, para que você se sinta no seu quarto, porque entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com teu pai que está em secreto, porque aquele que te vê em secreto, ele te recompensará. Nós queremos fazer com que você se sinta em casa. Quando você quiser chorar, você vai poder chorar, porque você não vai se preocupar com quem está te ouvindo do teu lado. Quando você quiser conversar com o Senhor, confessar um pecado, você pode fazer, porque o som que a gente prepara para você está livre para falar de qualquer opinião. O Senhor te faz livre sim, mas nós procuramos, tanto no físico, no natural, preparar um ambiente para você, quanto também no sobrenatural. Intercedendo, clamando pelo culto, clamando por cada vida que virá, por cada vida que vai assistir. Nada do que acontece aqui é em vão, querido, mas para que você se sinta plenamente livre para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ninguém sabe o que essa mulher falou, se ela falou alguma coisa, mas fica claro que ela derramou tudo o que ela tinha no coração. Tudo o que ela tinha no coração, ela derramou diante de Deus. E ela não precisou de luzes, ela não precisou de um som ambiente, ela não precisou de nada. Ela adorou o Senhor, porque a adoração é isso. É quando a palavra ela entra em mim, me mostra o quão pecador sou, sim, mas revela quem Cristo é e quem eu sou nele. De que não é por mim, é por Ele. De que não vem de mim, vem dele. Ela venceu a vergonha, ela venceu o julgamento, ela venceu os seus limites, para estar aos pés do Mestre. Enquanto o fariseu louvava com simplesmente os seus lábios, ela adorou o Senhor com o mais íntimo do seu ser. Amém? Continuamos. Versículo 41 diz: Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores, um deles lhes devia 500 denários, e o outro lhe devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, ficou estranho eu apontar para ele assim, mas foi sem querer. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em casa, presta atenção na riqueza desse texto, irmão. Sabe porque o adorador, ele é extravagante, o adorador, ele escancara, o adorador, ele não se preocupa, o adorador, ele não economiza, o adorador, ele não passa despercebido, o adorador, ele é fora do padrão, o adorador, ele dia após dia, ele vence o seu limite buscando a sua melhor versão. Presta atenção. Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Uau! Imagina ao ponto você chorar. Eu creio que você já experimentou isso sim. Chorar ao ponto de fazer aquela poça no chão. Imagina o desespero que essa mulher não vivia para lavar os pés do Mestre.
45. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, o que era comum. Você não me deu o padrão. Mas esta com perfume ungiu os meus pés. Meu Deus. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Gente. Quem é esse que vem dos altos montes? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem, querido? Quem é esse que prepara o ambiente todo? Quem é esse que faz? Irmão, ele fez tudo para transformar você e eu em vaso para carregar a sua glória. Querido, em nome de Jesus, abra o seu entendimento nessa noite e entenda que você é um vaso de glória para o Senhor. Ele te criou com as próprias mãos. Ele te separou para viver na presença dEle. Ele te chama de filho. Não para que você tenha uma família, mas para que você sente à mesa com Ele. É lindo. E mais ainda, Ele nos dá o seu Espírito Santo, o mesmo poder da criação que pairava sobre a face das águas onde nada tinha forma, que tudo criou, está dentro de você e de mim. Você é um vaso de glória, você é um vaso de honra, você é um filho amado, chamado a sentar à mesa. É lindo, é lindo, é libertador, é maravilhoso, é pleno, é tudo, é o que você e eu precisamos. Versículo 50, Jesus diz de novo: mas Jesus disse à mulher: vá, a sua fé salvou você. Olha o que ele diz, como ele encerra isso. O que ele diz: vá em paz, porque tudo que te oprimia, todo jugo que colocaram sobre os teus ombros, toda acusação, toda mentira, não tem mais poder sobre você, porque eu te perdoei. Vá em paz, vá em paz. Querido, Ele faz tudo. Nós só precisamos aceitar que Ele fez sim para nós. Nós não somos merecedores não, mas Ele nos amou. Ele não procura adoração, mas Ele procura adoradores, porque Ele ama o coração do seu Filho queimando, exalando, carregando o bom perfume de Cristo. Por onde passa, eu imagino essa mulher andando pela cidade, esse escândalo de uma prostituta entrando na casa de um fariseu, chorando aos pés do mestre, enxugando os seus cabelos, os seus pés com seus cabelos. Esse escândalo dentro da igreja. E por onde ela vai, ela exalando o bom perfume de Cristo, porque ela foi perdoada, lavada, remida, livre, em paz. Está sendo liberado, foi liberado um novo tempo de adoração, e nós precisamos entrar nesse lugar para vivermos e desfrutarmos de sinais e maravilhas, sim, mas mais do que isso, mais do que o poder, porque o poder por si só, ele é só vaidade.
O poder por si só é vaidade. Jesus é o exemplo pleno. Jesus não buscava poder, Jesus tinha uma vida de adorador, ele queimava na presença do seu Pai todos os dias. E falavam: Senhor, o Senhor fala do Pai, então mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Quem me vê, vê ao Pai, porque o que eu falo não é meu, o que eu faço não é meu, tudo vem dele. Você e eu, irmãos, somos chamados a ser plena imagem do Criador. O poder é a consequência de andarmos nos passos de Jesus. E nós veremos, queridos, escutem o que eu estou falando para vocês. Nós veremos nessa igreja sinais e maravilhas. Não porque nós somos melhores do que ninguém, porque nós não buscamos poder, nós buscamos a presença, e o Pai vai fazer, porque a palavra nos diz e ela é fiel. E Ele é fiel e Ele vela para cumprir todas elas, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Nós veremos, porque nós somos uma congregação que busca um evangelho simples, na sua plenitude, que traz tudo: a misericórdia, a graça, a paz, a transformação e o poder. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, queridos, porque a gente conversa com várias pessoas, escuta os testemunhos de muitas pessoas, e a gente não escuta ninguém dizendo assim: depois que eu entrei na Nação Forte. Ninguém exalta a igreja, ninguém exalta essa placa na qual vocês congregam, irmãos. Eu não vi até agora ninguém que faça isso, muito pelo contrário. Falam daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Louvado seja Deus, cada vez mais conhecido, bendito por toda essa cidade e nações, por onde vocês passarem, por onde esse louvor alcançar, que Ele seja conhecido, que o reino seja expandido, que sejamos transformados de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. A adoração, ela é um lugar de paz. Então no louvor eu anuncio a imutável grandeza de Deus. Na adoração eu contemplo quem Ele é. A Helena Tanura, ela traz um exemplo muito bacana disso. Ela fala de uma mulher que ela estava num apartamento em chamas e ela não ia conseguir sair, ela ia acabar morrendo, mas ela foi salva por um bombeiro. Ela foi hospitalizada, ela se recuperou, e quando ela saiu, ela quis saber quem foi o bombeiro que a salvou. E ela foi até o corpo de bombeiros, lá ela conheceu o bombeiro, agradeceu, fez todo o ritual que ela montou, mas ela não se contentou com isso, ela noivou e casou com ele. Essa é a diferença. Nós louvamos ao Senhor quando nós reconhecemos os seus feitos. Nós adoramos quando nós casamos com Ele. Somos um com Ele. No louvor eu faço Deus conhecido aos outros, na adoração Ele se torna parte de mim. O louvor fala sobre os atributos e feitos de Deus, mas a adoração consome as nossas falhas e funde em nós a identidade de adorador. Isso aqui é forte, cara. Levamos mais tempo para entender o amor de Deus do que a lei, pois o amor de Deus é escandaloso. E de fato, irmãos, não é muito mais fácil a gente entender o juízo, o castigo, a culpa, o julgamento? Não é isso que a gente carrega? Não é isso que bate na nossa cara todo dia? Porque o amor de Deus, ele é escandaloso demais, ele é bom demais para a gente entender racionalmente. Ele é pleno, cara. Ele nos transforma. Tudo que é impossível se torna possível nele. E o amor de Deus, ele é escandaloso, por isso o adorador, ele é extravagante, ele por si só, ele é difícil passar despercebido. A adoração, ela nos torna um com o Pai. A adoração, ela transforma o nosso jeito de olhar para Deus. Ela transforma o nosso jeito de olhar para nós mesmos. Filipenses no capítulo 2 fala sobre
O Cristo que não usurpou, que não se apegou ao ser Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou em forma de homem. E serviu, foi fiel até o fim. E morreu morte de cruz. Mas querido, mas prestem atenção nisso, cara. Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou de Deus, se tornou homem como você e eu. Mas não bastasse isso, ele foi mais baixo. Ele foi aos pés de um outro homem. O próprio Deus indo aos pés de outro homem. João Batista, quando veio, disse: Senhor, eu não sou digno de segurar as sandálias. Quem sou eu para batizar? Jesus se humilhou a ponto de ir baixo, à altura dos pés de um outro homem, chamado João Batista. E o próprio Cristo declara, preste atenção, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Aos pés deste, Jesus se colocou. Ele chama você e eu, sem reservas. Ele não teve reserva. Ele não se preocupou com a opinião do homem. Ele não se preocupou com a reputação dos homens, mas com seu caráter diante do Pai. Ele se esvaziou e aos pés de um outro homem ele se colocou. Lavou os pés, queridos, de um bando de doido que logo em seguida ia negá-lo. É um amor extravagante, sobrenatural, sem medida, dado de graça para você e para mim. Meu Deus, isso é lindo demais. Quando nós queimamos pelo Senhor, tudo que é impuro se vai. Quando queimamos pela palavra do Senhor, nós nos tornamos como Ele. Nos fundimos com a palavra e ela passa a fazer parte de nós. Nós nunca mais seremos os mesmos. A palavra declara que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Não ouvi, querido, porque a adoração ela é extravagante. Tem filho de Deus aqui? Tem adorador nesse lugar? Querido, por onde você for, leve o perfume de Cristo. Seja extravagante, seja pleno, viva em paz. Viva em paz, porque Ele morreu a nossa morte, para que nós continuemos a vida que Ele começou. A nossa missão é continuar a missão de Cristo. A nossa vida é seguir os passos de Cristo. Existe uma criação que aguarda com grande expectativa a sua e a minha manifestação como filho de Deus, que não apenas louva ao Senhor pelos seus feitos, mas que adora com extravagância. Porque sabe, queridos, todo culto são circunstâncias inúmeras, mas na regra, o culto que nós vivemos, cada vez nós nos congregamos, nós nos juntamos neste lugar, o resultado do culto, ele é fruto daquilo que você viveu desde o seu culto anterior. Ou seja, você veio hoje aqui para entregar diante de Deus tudo que você construiu no seu secreto durante esses dias. Então a sua missão, a sua vida de adoração, ela não acaba aqui, ao final desse culto, ela começa hoje. E você adora o Senhor por onde você for, principalmente no seu quarto. Que a palavra diz que quando nós adoramos ao Senhor no secreto, publicamente Ele nos exalta.
quando nós construímos um altar ao Senhor no secreto, Ele publicamente nos mostra, Ele publicamente nos exalta. Não se preocupe com a opinião das pessoas, não se preocupe com a sua reputação, mas agarre com todas as forças aquilo que o Pai pensa a seu respeito. Viva por aquilo que Deus tem para você, viva por aquilo que o Pai tem para você. Em nome de Jesus, seja livre, liberto de toda a opinião humana, mas seja desesperado pela presença de Deus. A escada de crescimento, ela é inversa. O mundo vê e reconhece. Eu separei 3 níveis. Pensei em 3 níveis apenas, talvez existam vários, mas eu separei 3. Primeiro, o filho que louva. Primeiro, o filho que louva, que declara com seus lábios os feitos do Senhor. Segundo, aquele que adora, aquele que lembra, que vai ao Senhor e o adora. Mas tem um terceiro, um pouco mais baixo, nos pés, que é o adorador. Esse é um extravagante. Esse ninguém segura. Esse por onde passa, não é o seu pecado que fala mais alto, mas o bom perfume de Cristo. Estava conversando com o Bin essa semana, falando sobre essa questão de testemunho, daquela frase, eu acho que é Agostinho, né? Pregue sempre, quando necessário, use palavras. Nunca mais na sua vida, use essa frase como uma desculpa para não falar sobre Jesus. Entenda que essa frase, ela quer dizer o seguinte: pregue sempre, ou seja, que a sua vida, por onde você passar, naturalmente o bom perfume de Cristo exale de você. Onde pelo seu jeito de olhar, o seu jeito de estender a mão, o seu jeito de desejar um bom dia, o teu jeito de perguntar se, como é que você está? Está tudo bem? Pela simplicidade, cada palavra, cada olhar, cada gesto seu seja regado pelo Espírito Santo de Deus. Seja regado de vida, seja regado de paz, seja regado de graça. Que você seja extravagante por onde você for. Porque isso sim vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam assim: cara, o que é isso, cara? Não tem como ficar perto de ti e não chorar. O que é isso, cara? Me explica. Que negócio louco é esse? E aí você fala: encontrei um lugar de paz, encontrei um lugar de descanso. Sério? Onde? Na Nação Forte? Não, aos pés do Mestre. Amém? Quero convidar a banda já para vir aqui. E eu quero convidar você. A gente tem um bom tempinho, propositalmente, para que sejamos extravagantes. Eu não sei o que prende a tua voz. Eu não sei o que tenta te calar. Eu não sei o que te impede de chorar. Eu não sei o que te impede de dançar. Eu não sei. Mas Ele te conhece. Ele sabe quem você é. E Ele te trouxe até aqui. Ele fez você assistir esse culto para levá-lo aos seus pés. Porque não existe lugar mais alto para um homem. Não existe lugar mais alto do que os pés do Senhor Jesus. Um lugar onde a nossa carne, ela se humilha, mas o Espírito grita.
todo inferno dissipa, todo levante do inferno ele cai por terra, porque, querido, outra chave que eu vou colocar em suas mãos. O diabo nunca temeu o nosso desejo de ir para o céu. Ele nunca se preocupou com o nosso desejo de ir para o céu. Mas ele fica, na minha linguagem, na minha frase, mas ele fica atemorizado quando nós desejamos trazer o poder e a autoridade do céu para a terra. Como nós fazemos isso? Adoração. Sabe aqueles dias difíceis que você não consegue fazer nada, que você não consegue falar, não consegue orar? Adore. Porque ela não está ligada à dança, ela não está ligada àquilo que você fala, ela não está ligada a nada senão a essência, aquilo que você tem em você. Adore. Diante de toda a palavra que você recebe de Deus, que você entende ela, que você guarda no seu coração, ali você adora, ela faz, os medos se vão, a angústia se vai, a paz entra, e ela se torna um com você, tudo que é palha desaparece, e o que é glória toma proporção. Adore, que você seja um adorador extravagante, que cada vez mais caminhe nesse lugar de paz, de descanso, e alcance cada vez mais esse lugar de paz, de excelência que vem dele, querido, porque não é de nós, não é por nós, para nós, tudo é dele, por ele, para ele. De novo, você foi feito pelas mãos dele. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus, porque ele pensou em você. Na criação, em Adão, ele te fez com as próprias mãos. O que ele falou para Abraão, ele fala para você nessa noite: filho meu, anda na minha presença e sê perfeito. Porque eu te criei para ser minha imagem e a minha semelhança. Quero eu te esvaziar de todo trauma, medo, ansiedade, preocupação, todo peso e mentira, e quero te encher com a minha glória. Eu quero te fazer igual ao primogênito, a imagem. Romanos 8, 28 e 29 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Não é para carro, casa, emprego. Não é. Versículo 29 diz que é para que nós sejamos a imagem do primogênito. Que nós sejamos, querido, é isso que o Senhor tem para ti. Que a nossa vida seja a vida de Cristo, a vida de Cristo seja a nossa vida. O Senhor promete sim, pois buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele sim se preocupa e sabe de tudo que nós precisamos. Ele acrescenta tudo que nós precisamos. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu e é fiel para cumprir. Descansa nele. Pode apagar as luzes lá. Eu quero te convidar a ficar do seu jeito. Eu quero te convidar a ser livre. Eu quero te convidar a fechar os olhos e em espírito sair desse lugar. E em espírito se jogar aos pés do Senhor. Se assim for, lavar os pés dele com as suas lágrimas. Enxugar tudo com os seus cabelos. Mas que em nome de Jesus nessa noite seja destravado no teu espírito uma adoração genuína, como você nunca experimentou. Que você possa, assim como o Senhor derramou essa semana sobre essa nação forte, a palavra de que o novo tempo de adoração foi liberado, que você possa entrar nesse rio e desfrutar, irmão, desfrutar desse lugar de paz, e encontrar nele a sua identidade. Em nome de Jesus, do seu jeito, em pé, sentado, de joelho, rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, em nome de Jesus.
leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos seus pés. Senhor, nós agradecemos, porque tudo foi preparado, feito, desde a criação de tudo, Senhor. E essa noite estava escrita lá, Senhor. E eu te agradeço pela tua soberania, Senhor, pelo teu poder imensurável, também pela tua misericórdia, a tua graça, o teu amor que nos chama de filhos, que nos chama à mesa, a um lugar de intimidade, a um lugar de te conhecer, a um lugar de ser cada vez mais parecido contigo. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse novo tempo que foi liberado sobre nós. E te peço, amado amigo Espírito Santo, que possamos
corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos sem medo, sem preocupação, correr atrás da Tua presença, da Tua glória, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nesses dias, onde temos que remir tanto tempo, tanta coisa, Senhor, possamos nós ser resposta de oração, Senhor. Possamos nós, Senhor, ser a mão estendida, o olhar, a comida, o carinho, a paz que vem de Ti, Senhor. Sejamos nós resposta de oração. Sejamos o céu na terra. Sejamos o céu na terra. Sejamos Cristo na terra. Adoradores extravagantes, plenamente desesperados pela Tua boa, agradável e perfeita vontade, alcançando dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, uma mente renovada, cada vez mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, gera em nós a plena identidade de filhos, adoradores extravagantes e dependentes da Tua face, de olhar nos Teus olhos, olhos como de fogo, que consome de nós todo medo, toda culpa, todo peso, toda acusação, tudo aquilo que nos impede de o Teu rio fluir em nós, porque eu creio, Senhor, que a Tua unção nos cura, eu creio que a Tua unção nos liberta, nos transforma para fazer de nós transformadores, agentes de cura, Senhor. Faz em nós e através de nós. Em nome de Jesus, assim clamamos e pedimos, não porque merecemos, mas porque o Teu amor é louco, é incondicional, extravagante. E nessa noite, nós aceitamos esse amor. Nós aceitamos viver e desfrutar desse amor. Nós nos colocamos em completa dependência da Tua vontade, da Tua direção, Espírito Santo, para vivermos a plenitude do que o Senhor tem. Nós queremos sim plenitude, porque nós estamos num ano de romper, e o ano não acabou, e o Senhor é fiel para cumprir, e nós vamos romper, vamos provar, vamos desfrutar, porque o Senhor é fiel. Aleluia, aleluia, oh Deus, oh Deus, aleluia, aleluia. Posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos seus pés. Glória a Deus, que palavra poderosa aos nossos corações essa noite, amém? Falar de adoração é algo que também arde no meu coração. Eu costumo dizer que, e não querendo, meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas, através da misericórdia dEle sobre a minha, mas que antes de qualquer coisa eu sou uma adoradora. Que nós venhamos ser adoradores. E de todas as passagens, o que ardeu ali no meu coração, essa em Lucas 7:47, que fala ali, né? Que os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quanto que Deus perdoou da sua vida? Não sei você, mas na minha Ele mudou tudo. Ele mudou tudo, tudo. E por isso, antes de qualquer coisa, eu preciso ser uma adoradora. Eu preciso rasgar minha vida em adoração aos pés dEle, porque Ele mudou toda a minha vida. Ele simplesmente me deu a eternidade. Eu não sei os caminhos que você andou, mas os caminhos que eu andava eram de morte. E Ele me deu vida. Os meus caminhos eram de tristeza, de amargura. E Ele me deu alegria, paz, plenitude. Não tem como não adorar esse Deus.
Quem anda comigo, né, e está nos ministérios aqui, quando a gente se reúne para orar, sabe que eu sempre começo com adoração, porque é irresistível, não tem como chegar na presença dele e não adorá-lo. E quantas vezes a gente quer, tem tanta coisa para pedir, né? Mas, queridos, é irresistível você chegar na presença dele e não adorar, tem que adorar. Amém? E que isso possa estar ardendo no teu coração pelo resto da sua vida. Seja um adorador. Não só em palavras, porque não é palavra ser adorador, né, pastor? É muito mais, é a tua vida, seja um adorador. Aleluia. Se coloca de pé, vamos encerrar aqui, mas continue. E seja um adorador. Aleluia. Que a sua vida exale esse perfume. Exale a adoração. Glória a Deus. Eu amo demais esse tema adoração. Que a nossa vida possa ser adoração ao Senhor. E tem um segredinho na palavra, porque aprendi com meu pastor esses dias que tem 2 tipos de pessoa, né, que Deus procura. Eu falava que era só um tipo, mas são 2. Tem o intercessor, que ele procura alguém que esteja na brecha. Por isso todos nós somos chamados a interceder. E o outro que é o adorador. Então, querido, se ele procura adorador, seja você um adorador, amém? Quem quer ser achado pelo Senhor? Todos nós. Então que nós possamos rasgar todos os dias a nossa vida em adoração. Glória a Deus. E algo que eu anotei também enquanto o pastor Joel falava sobre a questão de preparar o culto. Nós aqui, né, como igreja, líderes, preparamos todo esse ambiente. E notamos muitas vezes que as pessoas deixam para chegar no meio do louvor, ou quase na hora da palavra. Querido, não faça isso. Não faça isso. Chega um pouquinho antes. Aquieta o teu coração. Te prepara para esse momento de louvor. Que Deus habita em meio aos louvores. E como é importante esse momento. Então que você também pegue isso e coloque em prática. Sabe? Não deixa para vir em cima do horário. Não, que eu gosto mais do horário da palavra. Não. Se esforce, esteja um pouquinho antes. E aproveite esse ambiente, que é todo preparado para você se conectar ao Pai. Amém? Glória a Deus. No final, né, temos ali no hall de entrada, os livros, o pendrive, adesivo, camiseta e tantas coisas. Você pode estar indo ali, adquirir, abençoar a obra do Senhor. Amém? Que nós possamos ter aí uma semana abençoada no nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai querido, nós te damos graças. Nós te damos graças por esse culto tão abençoado, por essa palavra tão poderosa, Pai. E que nós venhamos carregar isso conosco, que venhamos entender que antes de qualquer coisa, nós somos chamados a te adorar. Muitas vezes ficamos tão preocupados, Pai, perguntando qual o meu chamado, qual o meu chamado. E Senhor, antes de tudo, fomos chamados a adorar. E que venhamos, Senhor, ir para esse lugar de adoração, não só nos momentos de secreto, mas viver em adoração. Contemplar o Senhor nas grandes e pequenas coisas, exalar o teu perfume, Pai. Pai, abençoa os teus filhos, que venhamos colocar em prática, entender e desfrutar do poder que há em ser um adorador. Porque quando adoramos, atraímos a tua presença. E toda dor, toda angústia vai embora. Todos os medos vão embora. E aquelas perguntas, Senhor, tudo vem, até mesmo as respostas. Tudo, Senhor, até o que nós não pedimos vem em meio à adoração. E que nós como igreja venhamos entender e desfrutar, Pai, desse lugar. Senhor, abençoa a tua igreja, cada um dos teus filhos. Despede eles em paz. Guarda a vida deles até os seus lares. Senhor, e dá uma semana extraordinária na tua presença, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
E a doce comunhão do nosso amigo, querido, amado Espírito Santo esteja com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor com uma salva de palmas. Glória a Deus.